está assistindo à nova edição das notícias da Ucrânia na UATV Português. Inscreva-se para ficar por dentro das últimas atualizações sobre a guerra na Ucrânia e desdobramentos políticos no mundo. Hoje, dia 16 de outubro, abordaremos os seguintes tópicos. Tomahawks para a Ucrânia. Número revelando e pressão sobre a Alemanha. Trump só alerta sobre a ofensiva na Ucrânia. Estados Unidos põe o papel da China na máquina de guerra da Rússia. Entre 20 e 50 unidades. Este é o número aproximado de mísseis Tomahawk, que poderiam ser transferidos para a Ucrânia, segundo Stacey Patterson, diretora do Programa de Defesa do Centro para uma Nova Segurança Americana, em comentário ao Financial Times. Esses mísseis apenas complementariam o que a Ucrânia já alcançou como uso de drones de ataque de longo alcance. Se os Estados Unidos decidirem fornecer mísseis de cruzeiro Tomahawk à Ucrânia, a sua operação provavelmente seria realizada por especialistas americanos. Essa abordagem poderia ajudar a evitar um treinamento prolongado das tropas ucranianas e permitiria aos Estados Unidos manter o controle sobre a seleção de alvos. Segundo um funcionário militar ocidental entrevistado pelo Financial Times, os mísseis poderiam ser entregues rapidamente com a participação de contratados americanos que auxiliariam no emprego de arma. O fornecimento de mísseis Tomahawk dos Estados Unidos poderia permitir às forças ucranianas causar danos significativos às instalações militares no interior da Rússia, acreditam analistas do Instituto para o Estudo de Guerra. Os ataques de longo alcance da Ucrânia já expuseram a vulnerabilidade de locais-chave do complexo militar industrial da Rússia, e com armas americanas, isso pode-se pensar levar a um confronto direto entre Rússia e Estados Unidos, em solo ucraniano, expandindo a linha de frente. No entanto, o Instituto para Estudo de Guerra considera que isso não provocaria uma grande escalada da guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas sim serviria como uma resposta espalhada ao uso prolongado de mísseis de cruzeiro de longo alcance pela própria Rússia contra a Ucrânia. As capacidades de longo alcance e a carga útil significativa dos mísseis Tomahawk dos Estados Unidos permitiriam ao exército ucraniano causar danos substanciais a ativos militares russos, chaves situados em território russo profundo, como a fábrica de drones Shahed em Yelabuga, República do Tartaristão, e a base aérea Engels II, no região de Saratov, de onde partem os bombardeiros estratégicos que lançam mísseis de cruzeiro a partir do ar durante os ataques russos à Ucrânia. Do relatório do Instituto para o Estudo da Guerra. Essa é uma forma de pressão que está se tornando cada vez mais realista. Eis o que Glenn Howard, presidente do Centro Analista Saratoga Foundation, disse ao Kyiv Post. Cito: "Se os Estados Unidos fornecerem Tomahawks à Ucrânia, isso aumentará drasticamente a pressão sobre a Alemanha, que ainda se recusa a transferir mísseis Taurus, apesar da pressão crescente. Os primeiros sinais dessa pressão já são visíveis. O chanceler alemão Friedrich Merz anunciou que pretende discutir com o presidente dos Estados Unidos nossos esforços conjuntos para ajudar a pôr fim à guerra na Ucrânia." Então, a questão é, quando a ação finalmente substituirá a excitação? Vamos às notícias da frente oriental da Ucrânia. O exército russo está tentando principalmente capturar Kramatorsk e Sloviansk. No entanto, os dados que indicavam um avanço russo nessa frente acabaram sendo falsos. Chuva no Donbass pela segunda semana seguida tem dificultado o trabalho dos drones ucranianos, fazendo com que as tropas russas usem cada vez mais veículos blindados nos ataques. Ataques mecanizados foram registrados pelo menos 3 vezes perto de Konstantinivka e na fronteira entre as regiões de Donetsk e Dnipro. Ao mesmo tempo, o inimigo tenta avançar principalmente com pequenos grupos de infantaria, às vezes apenas 1 ou 2 soldados, em vez dos 3 ou 4 anteriores. Apesar disso, até outubro, a Rússia não conseguiu capturar nenhuma cidade importante no Donbass, embora a pressão permaneça alta em toda a linha de frente.
As Forças Armadas ucranianas estão fazendo suas próprias correções nos objetivos do inimigo. Os russos estão atolados em batalhas perto de Pokrovsk e não conseguem manter firmemente a posição perto de Dobropilha, correndo risco de cerco. Gravações de vídeo com geolocalização publicadas em 11 de outubro indicam que as tropas ucranianas estão mantendo ou avançaram recentemente ao norte de Bologivka, a leste de Veliki Burluk, uma área onde a mídia russa anteriormente afirmava que as forças armadas russas mantinham presença. Da publicação do Instituto para o Estudo da Guerra, A situação na direção de Kupiansk permaneceu inalterada. Os ocupantes não conseguiram avançar. Enquanto isso, as tropas ucranianas contra-atacaram perto da comunidade de Darkivka. Além disso, especialistas consideram a situação perigosa para o exército russo, com alto risco de cerco. o comando russo, aparentemente, não considera a situação ameaçadora para si e continua tentando realizar operações de assalto, tanto nas direções de Pokrovsk quanto de Dobropilha, dentro da sua principal missão, alcançar o norte de Pokrovsk e bloqueá-la. Konstantin Machovets, analista de guerra ucraniano. As próximas semanas certamente revelarão mais, mas as Forças Armadas ucranianas estão muito determinadas a transformar o que alguns especialistas chamam de contra-ataque em uma operação de contraofensiva em grande escala. E parece que essa determinação é compartilhada. Vamos falar sobre a guerra com ele e vamos falar sobre isso. Quero dizer, eles querem partir para a ofensiva. Eu vou tomar uma decisão sobre isso, mas eles gostariam de avançar. Você sabe disso e teremos que tomar uma decisão. Um truque que os russos estão usando agora no eixo de Pokrovsk é a concentração de unidades e formações à disposição do exército errando para o qual deveriam ser destinadas. Segundo especialistas, o Kremlin sempre gostou desse tipo de movimento não convencional para enganar e desinformar o inimigo. Os russos aprenderam essa tática chamada de concentração lateral, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, atualmente, essas táticas ultrapassadas oferecem pouca ou nenhuma vantagem aos russos, colocando suas forças em risco de cerco na frente oriental da Ucrânia. A mais recente iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é criar o chamado Fundo Vitória Ucrânia, que seria financiado por meio de novas tarifas sobre importações da China, informa o The Telegraph, citando o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Segundo ele, o presidente Trump o instruiu, junto com o embaixador dos Estados Unidos, a informar aos aliados europeus que Washington apoia a introdução de uma tarifa Vitória Ucrânia, ou, alternativamente, uma tarifa sobre o petróleo russo. Sobre produtos chineses, desde que os parceiros europeus se juntem à iniciativa. O plano prevê uma tarifa de 500% sobre as importações chinesas, com uma receita obtida destinada à compra de armas para a Ucrânia. O chefe do Tesouro também anunciou que os Estados Unidos em breve divulgarão provas fotográficas fornecidas pelo governo ucraniano, mostrando que componentes fabricados na China foram encontrados em drones russos usados para atacar a Ucrânia. Enquanto Pequim continua a se apresentar como uma parte neutra na guerra da Rússia contra a Ucrânia, insistindo que não fornece ajuda militar a nenhum dos lados, permanece como um dos parceiros políticos e econômicos mais próximos de Moscou. Membros da OTAN classificaram a China como um facilitador-chave do esforço de guerra russo, um país que nunca condenou a invasão. Fabricantes chineses tiveram um papel fundamental ao ajudar os complexos militares industriais russos a expandir a produção de drones e agora estão auxiliando no desenvolvimento de componentes projetados especificamente para uso em combate, segundo uma investigação. Apresentem os Andriy Dmitrenko com mais detalhes sobre o assunto. A China está aumentando o fornecimento de componentes para drones à Rússia, escreve o The Washington Post. De acordo com dados do Serviço de Alfândega chinês, houve um aumento de 10 vezes no volume de exportação de certos componentes entre julho e agosto de 2025.
Fabricantes chineses de drones comerciais, que representam 80% do mercado global nesse segmento, desempenharam um papel fundamental nisso. Graças a eles, a Rússia conseguiu aumentar a produção de drones equipados com sistemas de fibra óptica. A força da China em produzir grandes quantidades de componentes a preços baixos, além de desenvolver rapidamente novos protótipos e tecnologias, oferece à Rússia uma vantagem significativa sobre a Ucrânia. Isso está tendo implicações importantes no campo de batalha, já que cabos mais leves e longos permitiram que a Rússia expandisse o alcance de seus ataques mais profundamente em território controlado pela Ucrânia. Da publicação do The Washington Post. O exército russo está usando cada vez mais drones com fibra óptica, pois eles são menos vulneráveis às medidas de guerra eletrônica, explicam especialistas. Segundo uma investigação realizada pela Bloomberg em julho de 2025, várias empresas chinesas estão colaborando diretamente com empreendimentos militares russos. Isso não deve ser visto como no início da guerra, como se os componentes estivessem sendo contrabandeados em malas e sacolas para a Rússia. Não, trata-se de um fornecimento centralizado, uma rede, por assim dizer, uma cadeia de suprimentos organizada que opera de forma contínua, como os tentáculos de um polvo, entregando a partir de vários pontos do mundo até o território russo. Os parceiros da Ucrânia estão impondo restrições sistemáticas às empresas que cooperam com o complexo militar industrial russo. No entanto, para alcançar um efeito concreto, as listas de sanções precisam ser significativamente ampliadas. A Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia publicou informações sobre empresas militares do país agressor que ainda não foram sancionadas. A Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, no portal War and Sanctions, publica dados sobre 145 empresas que fazem parte ou são gerenciadas pelo grupo Tecnodinamika, da corporação estatal russa Rostec. Apesar da importância estratégica do grupo para o complexo militar industrial russo, 86 das 145 empresas continuam fora das sanções dos países da coalizão sancionadora. Entre elas estão fabricantes de componentes-chave para sistemas de mísseis russos e veículos blindados. Da publicação da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia no Facebook. Enquanto a Rússia puder gastar somas colossais na continuação da guerra contra a Ucrânia, continuará a buscar formas de abastecer seu complexo militar industrial. O problema só pode ser resolvido de forma abrangente ao privar a Rússia da capacidade de financiar a agressão, asseguram os parceiros de Kiev. Na União Europeia, continuam as discussões sobre o 19º pacote de sanções contra Moscou. Bruxelas espera chegar a um consenso antes da reunião do Conselho Europeu, marcada para 23 de outubro, disse a alta representante da UE para os negócios estrangeiros e política de segurança, Kaja Kallas. Estamos trabalhando no 19º pacote de sanções para aumentar a pressão sobre a Rússia e pôr fim a esta guerra. A economia russa já está enfraquecida e estamos a miná-la ainda mais com nossas sanções para que o Kremlin finalmente pare de financiar este conflito. Temos 27 estados, 27 democracias diferentes, portanto as discussões continuam. Em 19 de setembro, a Comissão Europeia aprovou uma lista de propostas que formarão a base do novo pacote de sanções. Entre elas estão o banimento total dos fornecimentos de gás natural liquefeito, GNL, russo para a UE até janeiro de 2027, a ampliação da lista de sanções para a frota fantasma da Rússia, a proibição das operações de bancos e instituições financeiras russas, incluindo aquelas que atuam em países terceiros, além de medidas contra empresas estrangeiras que cooperam com o complexo militar industrial russo. Reportagem de Andriy Dmitrenko para o ATV Notícias. É isso por hoje. No ATV Português, continuarem os trazendo as notícias mais relevantes. Siga-nos e curta o vídeo para apoiar nosso trabalho. Até amanhã.